Arena VIP Medicina Veterinária, tenho a satisfação de apresentar o professor Alexander Welker Biondo. Ele é médico veterinário, professor assistente, associado da Universidade Federal do Paraná. O professor Biondo, como é conhecido, ministra, entre outras disciplinas, a disciplina de zoonoses e desenvolve diversos programas e projetos de extensão universitária na região metropolitana de Curitiba. Atualmente, ele coordena, pela Universidade Federal do Paraná, a Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde, UNES, da Rede Municipal de Proteção Animal da Prefeitura Municipal de Curitiba. Colocamos a palavra livre para suas considerações iniciais. Tudo bem, então, prazer, obrigado pelo convite. O Dr. Massaíco participou da minha banca de seleção aqui na Universidade Federal do Paraná, hoje ele é professor aposentado da UFPR. O Dr. Paulo Miranda, é uma satisfação estar aqui com vocês dois. O Dr. Paulo Miranda, inclusive, já foi presidente aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária. É um grande prazer, eu me sinto, ao mesmo tempo, honrado de estar aqui com vocês, mas também preocupado, porque vocês têm muito mais experiência nesses assuntos do que eu. Com relação à UMES, a UMES foi um projeto idealizado pelo professor Felipe Volk, que hoje é o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e a ideia dele foi levar essas ações, levar uma unidade móvel de cirurgias para que as ações cirúrgicas de esterilização fossem realizadas nos locais, nos bairros, nas comunidades onde haviam os problemas de superpopulação ou de demanda social para essas castrações. Então ela foi lançada em agosto de 2010 e funciona então há mais ou menos 2 anos. Muito obrigado. Dr. Paulo, gostaria que encaminhasse uma pergunta ao Dr. Biondo. Professor Biondo, esse assunto é um assunto, eu acho que importante e grave até, e é um problema que não é só da cidade de Curitiba, atinge o Brasil como um todo. Eu acredito que existem situações piores do que a cidade de Curitiba. A pergunta é o seguinte: com esse tipo de ação que hoje está sendo praticada, através da universidade, através de uma série de associações de proteção animal, com a política adotada, sua vez solução para esse problema a médio, a curto ou a médio prazo, para que se possa diminuir a população canina efetivamente dentro da cidade, se tenha segurança para isso e se possa manter em um nível de patamar aceitável? Uma coisa que a gente tem que conversar, e sei que vocês dois compartilham dessa opinião, é que essa superpopulação ela só acontece na medida em que há a guarda irresponsável. Hoje eu posso ter 3, 5 cães e não teria problema nenhum. Agora, se eu tiver um cão, mas ele tiver acesso à rua, ele não está bem cuidado, nós temos esse problema. Então, o problema não é apenas de excesso de cães. Na verdade, se fosse um excesso de cães, mas com guarda responsável, nem seria um excesso. Há comunidades, há sociedades, e nós temos feito vários censos por amostragem que tem proporcionalmente mais cães e mais gatos. Nós fizemos inclusive uma pesquisa de censo no bairro do Cabral e mostramos que, na verdade, as pessoas não têm mais gatos, mas mais cães menores. O brasileiro, o curitibano, a pessoa que vive na região metropolitana de Curitiba gosta de cães, gosta de gatos também, mas gosta de cães. Então a verticalização das residências diminuiu esse tamanho de cães. O problema é que, historicamente, Dr. Paulo, o gestor deu muito pouca atenção a esse problema. E nós vimos os resultados nessas urnas aqui das eleições para prefeito em Curitiba. Não só no primeiro, principalmente, não só no primeiro como no segundo turno, mas principalmente no primeiro turno, em que os 2 candidatos que passaram para o segundo turno claramente tinham comprometimento de recursos para essas ações, com parcerias. Então, quando o senhor coloca que a UFPR ou que a universidade tem uma parceria atual com a prefeitura, nós temos que lembrar que a prefeitura de Curitiba hoje destina R$300 mil por ano para as ações de proteção animal.
Só para ter um paralelo, a Prefeitura de Porto Alegre destina 4,2 milhões por ano. Então nós teríamos que ter 10 anos em Curitiba para um ano em Porto Alegre. Isso é um absurdo. Entendendo Porto Alegre como um exemplo, como um exemplo a ser seguido no Brasil, mas faz parte do sul do Brasil. Nós deveríamos ter esse mesmo compromisso. Doutor Alessandro, Curitiba e região metropolitana não possui políticas públicas de proteção animal, exceto Pinhais e São José. Qual é a sua sugestão para resolver esses problemas? Eu acho que política pública, quando nós entendemos como política pública, é um comprometimento do gestor no orçamento, né? Eu acho que isso eu tenho comentado muito com as protetoras, né? As ideias, todas as ideias da classe médico-veterinária, de outros profissionais da saúde, do meio ambiente, da sociedade organizada, que seriam as ONGs, as protetoras, que fazem um papel fundamental junto à sociedade de sensibilização. As ideias são muito boas, mas é preciso recursos. Então, quando nós falamos de políticas públicas, vários municípios, incluem Curitiba com a rede de proteção animal, tem ideias muito boas, tem programas muito bons para que nós tenhamos mais cuidado com os animais da nossa cidade, da nossa região metropolitana. O problema são os recursos. Então, se eu tenho 300 mil, eu tenho que priorizar as ações. Agora, Porto Alegre tem 4 milhões, consegue fazer várias ações simultaneamente. Então, alguns municípios, como Pinhais, São José dos Pinhais, como o senhor comentou, Piraquara também, mesmo Colombo, alguns municípios têm tido essa iniciativa e são menores. Então, o município de Pinhais, quando investe 100, 120 mil reais por ano em proteção animal, nós temos que trazer esse recurso per capita, ou seja, cada cidadão, cada munícipe de Pinhais investe R$1 por ano em proteção animal. Se for um investimento em torno de 120 mil por mês. Se for o mesmo investimento em São José dos Pinhais, isso cai para 40 centavos, porque são agora 250 mil habitantes. Se esse mesmo investimento for feito em Curitiba, nós temos 0,7 de centavo. Ou seja, o investimento também tem que levar em conta, isso vale para a saúde, para a segurança pública, a educação, a população que nós estamos conversando. Então, não só política pública, mas política pública com comprometimento. A boa notícia para 2013, para essa nova gestão da Prefeitura de Curitiba, é que o futuro prefeito, Gustavo Frutti, se comprometeu a um investimento superior, inclusive, ao investimento de Porto Alegre, que seria de 0,08% do orçamento municipal. Ele se comprometeu em campanha com 0,1%, que daria em torno de 5 milhões de reais. É bastante recurso, mas sempre lembrando, nós nunca discutimos esse assunto antes, nunca trouxemos ele seriamente para a mesa de debates. Então, provavelmente esses 5 milhões eles acabem rapidamente devido a esse atraso nas ações que nós temos historicamente. Muito bem, professor Biondo, tenho certeza que a população de Curitiba e região metropolitana, com esse investimento de Curitiba, que é a principal cidade dessa região, vai se beneficiar muito. Mas eu acredito que todo projeto, para ser desenvolvido adequadamente, ela precisa ser amplamente debatida com a sociedade, também com técnicos, especialistas, os amantes dos animais. E nós tomamos conhecimento que em novembro nós teremos um grande evento, onde vão se reunir palestrantes altamente qualificados, conhecedores do assunto, em termos de políticas públicas de proteção animal e entre outros assuntos. Então, quais são os temas? Quem serão os conferencistas? Quando e onde será esse evento, por favor? Bom, esse evento é uma iniciativa da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Medicina Veterinária, que entende a importância de trazer a sociedade intramuros para se discutir esse problema. O senhor tem toda a razão. Um debate eficaz para a proteção animal envolve a sociedade, todos os segmentos, a sociedade, o gestor, os médicos veterinários, as escolas de medicina veterinária. Esse evento acontece agora de 23 a 25 de novembro, no próprio campus Agrárias da UFPR. Envolve vários palestrantes, 4 são internacionais
Um deles é um conhecido nosso, que é membro da Sociedade, da Academia Paranaense de Medicina Veterinária, que é o professor Hélio Altran. Ele já foi professor aqui em Londrina, hoje ele é professor da Oregon State University, é o coordenador dessa nova área de especialidade chamada Medicina Veterinária do Coletivo, nessa instituição, é o diretor do Hospital Veterinário da Oregon State University também. Mas nós temos também mais 2 palestrantes dos Estados Unidos, 2 americanas, de Oakland, perto, na Califórnia, perto de São Francisco. Oakland é uma cidade muito violenta, e eles têm uma experiência muito grande com maus tratos, e a doutora Giotti Robertson vem falar nesse assunto. Tem uma experiência muito interessante com acumuladores de animais. Nós já temos algum contato aqui no Brasil, principalmente por conta de programas de TV a cabo, mas também com o problema acontecendo, né? Nós fizemos uma visita agora, nos últimos 2 meses, a 8 acumuladoras somente em São José dos Pinhais. Acumuladores, para aqueles que não têm conhecimento, são pessoas que têm distúrbios psicológicos e problemas realmente psicológicos, e fazem esse acúmulo de coisas e de animais sem entender o impacto que causa isso na saúde desses animais. Nós temos também um outro palestrante da Colômbia, o professor Néstor Calderon, bastante conhecido aqui no Brasil, ele vem diversas vezes por ano, principalmente a São Paulo, e ele já veio a Curitiba no começo do ano, e ele fala bastante sobre o comportamento dos animais, principalmente para aqueles que têm pitbulls ou raças que são naturalmente mais agressivas, como lidar com esses animais, como cuidar desses animais, como entendê-los, como tê-los dentro da sociedade. Muito bem. Antes do intervalo, gostaríamos de deixar a seguinte questão. Vemos que o assunto realmente é interessante. Vai haver naturalmente uma demanda muito grande. As vagas são limitadas. Como é que eu devo fazer para me inscrever, ou a população se inscrever? Mas essa resposta gostaria que o senhor nos desse logo depois do intervalo, e os espectadores apreciem o editorial que será apresentado na sequência. É indiscutível que o Brasil passa por transformações extremamente importantes. Temos uma classe média, um crescimento extremamente importante, temos uma classe emergente muito forte, temos um incremento na educação, temos um crescimento da quantidade de jovens que alcançam a universidade, temos uma melhoria no salário, no ganho real de salário, temos uma produção crescente, temos um país altamente democrático hoje, e temos uma sociedade que precisa assumir o seu papel. Agora, não podemos aceitar, não podemos concordar sobre qualquer hipótese que a corrupção continue sendo um verdadeiro parceiro cruel da nossa sociedade. Hoje, no Brasil, a corrupção consome mais recursos do que se gasta com a educação e se gasta com a saúde. Agora, não podemos aceitar que de repente se tente defender pessoas que participaram de atos de corrupção, que dilapidaram o patrimônio nacional, que não tiveram a mínima consideração com o povo, ser hoje defendido, por estarem sendo julgados de uma forma legal, tendo todo o direito de se defender, dizendo que são pessoas que merecem consideração. Isso não se pode ser aceito pela sociedade brasileira. Nós estamos exercendo a cidadania, e a verdadeira cidadania passa pelo cumprimento da lei. Se tem culpados, devem pagar por isso. Então nós não podemos aceitar sob qualquer hipótese que se faça desagravo para pessoas que sabidamente participaram de atos de corrupção. Então a sociedade tem que se manifestar, tem que se defender e tem que dizer basta. O país tem que ser passado aqui. Essa é a opinião da Ariana Vip e Medicina Veterinária do Paraná. Retornando ao programa Arena VIP, Medicina Veterinária, estamos entrevistando o professor Alexander Biondo, da Universidade Federal do Paraná,
e havíamos lançado a pergunta quanto a como fazer para se inscrever na terceira Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo e no primeiro Simpósio de Proteção ao Animal e Políticas Públicas, que ocorrerá no dia 23 a 25 de novembro deste ano. Bom, a inscrição é simples, o sítio para informações para inscrição é o www.itecbr.org, né? O-R-G. Não há vagas limitadas, nós gostaríamos do maior número de pessoas para discutir em termos de políticas públicas, principalmente agora que nós temos os novos prefeitos assumindo a gestão em 2013, e todos são convidados. Não é um evento apenas para médicos veterinários, Dr. Massaico, mas também aberto a protetoras, à sociedade organizada, aos demais interessados. Gostaria de colocar mais uma questão de ordem sobre esse tema. É óbvio, isso o senhor já se manifestou, para se resolver esse problema nós precisamos de educação. O que falta efetivamente, na nossa opinião também, é você ter a posse responsável desses animais. A população está ciente que é um ser vivo que vive 10, 12, 15, 17 anos, que não é descartável, não pode ser jogo, não pode dizer, não quero mais, já não me serve mais. Então nós temos que educar, mas só que às vezes para educar nós vamos levar pelo menos uma geração para você conseguir atingir um nível de educação onde hoje o cão que tem uma participação importante na sociedade, é importante na convivência com o ser humano, ele tenha realmente o respeito que merece. Mas até que isso aconteça, nós temos um problema muito sério com os animais abandonados. Se tem uma população solta, uma população semi-domiciliada, uma população abandonada e que precisa ser atendida, tem que ser assistida, tanto do aspecto de saúde e bem-estar, e até para que ele possa se alimentar, para ser cuidado. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre qual seria a solução para você albergar, nem que seja temporariamente, esses animais que correm risco, que precisam de uma assistência, principalmente aqueles que estariam convalescendo de alguma doença, de procedimento cirúrgico. O que se pensa sobre isso? Bom, Dr. Paulo, primeiro, o senhor comentou da educação em saúde. Eu concordo com o senhor, a educação, a guarda responsável desses animais, né? Nós falamos mais guarda responsável hoje do que a posse responsável, apesar de ainda a legislação considerar o animal como uma posse mesmo, você tem razão, como um ser movente, mas nós entendemos a guarda porque em caso de maus tratos, esse proprietário perde a guarda desse animal para o governo, né, para o Estado. A educação, eu concordo com o senhor, a educação para várias áreas, a educação básica, ela é a longo prazo. Então, a educação para o trânsito, a educação antitabagística, né, então, contra o fumo, contra as bebidas alcoólicas, ela realmente tem um resultado a médio e longo prazo. A educação para a guarda responsável, que nós temos tido de experiência, inclusive uma publicação internacional, deve sair agora até o final do ano, mostra que isso foi feita uma pesquisa com 13 mil residências em Pinhais, das 35, 30 mil residências que tem no município de Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba, é que não há correlação de renda no número de cães. Ou seja, comunidades mais carentes não têm mais cães do que comunidades ou bairros com mais recursos. Na verdade, rendas familiares mais elevadas tiveram uma correlação, uma tendência a ter mais animais. O que tem correlação direta com o número de animais, com a presença de animais no número de animais, e se nós pudéssemos fazer uma enquete com os nossos telespectadores, com certeza isso ficaria evidente, quem tem criança em casa tem cão, tem gato. Então, entendendo que, ao contrário do trânsito, do lixo, de outras coisas, com resultados a médio e longo prazo, que quem tem criança, geralmente é essa criança que cuida desse cão, eu acredito que o resultado de educação e saúde para as crianças deveria, e nós temos observado isso em Pinhais, em São José dos Pinhais, um pouco em Curitiba,
é imediato o resultado. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Então, para os educadores, para os professores, principalmente da rede municipal de ensino básico, de ensino fundamental aqui, que estão nos assistindo, essa promoção que vocês professores fazem para essas crianças, o resultado é imediato, porque essas crianças têm uma relação direta com cães em casa. Com relação aos cães que estão nas ruas hoje, pelos vários censos, por amostragem que nós fizemos na região metropolitana, litoral do estado, né, os municípios do litoral, nós fizemos em Morretes, Antolina, nós também fizemos vários aqui nos municípios da região metropolitana, censos. O que nós percebemos foi que grande parte dos animais não são de rua, mas estão nas ruas. São poucos os animais, acreditem, que vivem nas ruas, principalmente aqueles que estão com sarna, são geralmente animais bem maltratados, que fogem ao contato humano, porque eles não têm território para defender. Então hoje o cão que morde nas ruas, ele defende o seu território, defende os seus donos, portanto ele é semi-domiciliado, ou seja, ele tem dono, mas sai às ruas. A intenção maior, seguindo o modelo de saúde única, né, o sistema de saúde único para as pessoas, nós deveríamos ter um sistema também vinculado às escolas para atendimento dessas comunidades que, em parte, têm esses cães sendo domiciliados. Eu vejo, da mesma forma que eu entendo os orfanatos, eu vejo o acúmulo de animais ou a concentração desses animais para serem colocados para adoção como talvez um meio necessário, no entanto transitório. Nós temos que imaginar que o nosso sonho é que todas as crianças tenham pais, é que todas as crianças sejam adotadas, e que todos os animais tenham donos, tenham guardiães, tenham proprietários responsáveis. Se isso acontecer, nós não teríamos mais esse problema de cães, tanto nas ruas quanto de ruas. Professor Biondo, em edições anteriores do Arena VIP Medicina Veterinária, nós fizemos a pergunta que eu vou fazer na sequência, e são opiniões mais ou menos uniformes. Quem quiser ter noção do que os outros entrevistados responderam, pode acessar os programas anteriores pelo canal YouTube. Mas a pergunta é o seguinte, é com relação ao polêmico Hospital Veterinário Público, que antes das eleições, inclusive no Conselho Municipal de Proteção Animal, foi discutido e nós tivemos a oportunidade de opinar a respeito. O senhor também, qual é a sua opinião com relação ao Hospital Veterinário Público? Bom, doutor Massai, primeiro, o Hospital Veterinário Público, chamado público em São Paulo, ele não é público, ele é privado, ele é um hospital gerido pela Associação Nacional de Clínicos de Pequenos Animais de São Paulo e, portanto, não leva para São Paulo. Então, ele não é um hospital público. Pode ser que haja até problemas futuros porque ele não foi licitado, ele foi uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e esse hospital privado gratuito. O segundo ponto é que ele não é gratuito, ele é gratuito para a população, mas ele é pago a um repasse mensal em torno de R$600 mil, segundo a própria mídia, para esse hospital. Nós entendemos, como Universidade Federal do Paraná, que esse é um modelo que vai contra, inclusive, o nosso sistema único de saúde para a saúde pública, para a saúde das pessoas. O que nós temos hoje já pronto, né? Nós não precisamos criar uma estrutura. Nós temos hoje em Curitiba 4 escolas de medicina veterinária que poderiam facilmente, subsidiadas pela Prefeitura Municipal ou num consórcio da região metropolitana, prestar esse tipo de ação junto aos clínicos, junto aos nossos colegas médicos veterinários de clínicas particulares. Então, o Dr. Paulo também ele é médico veterinário de pequenos animais, tem uma clínica que, se a Prefeitura de Curitiba assim entender, nós acreditamos muito nessa nova gestão municipal, haveria uma parceria tanto conosco quanto com as clínicas para que nós conseguíssemos prover para comunidades carentes esse tipo de assistência. Se hoje nós temos um país que cresceu
diminuindo as desigualdades e promovendo, embora deficiente, mas com melhorias, a saúde para todo cidadão, eu acho que é direito do cidadão ter também direito de saúde para os seus entes não humanos, que são os seus animais. Professor Biondo, nosso tempo é bastante curto, nós esperamos que possamos contar com o senhor em outros programas para continuar falando desse assunto, né, tão emocionante, tão polêmico em alguns aspectos, né, e gostaríamos que o senhor fizesse as considerações finais para que em seguida eu possa encerrar o programa. Agradeço a presença aqui, Dr. Massaico, e vejo que o seu próprio papel do Dr. Paulo com essa iniciativa aqui da Arena VIP Medicina Veterinária, nesse canal da CWB TV, é fundamental para que a sociedade entenda que o médico veterinário não é contra a proteção animal. É interessante, não sei se você já mencionou em outros programas, mas o senhor participa da ProBem, que é uma protetora animal. Na verdade, nós juramos, né, durante todo o curso, se não a totalidade, 99,9% dos médicos veterinários escolheram a profissão porque quer o bem aos animais. Então é preciso que a sociedade entenda que nós fazemos parte dela, que nós somos comandados por ela em termos de leis, em termos de orçamentos, em termos de decisões governamentais. Nós somos a ferramenta, como médicos veterinários, a ferramenta de uma sociedade que tenha, como o Dr. Paulo colocou, guarda responsável. Muito obrigado. O Arena VIP Medicina Veterinária encerra nesse momento. Queremos agradecer novamente ao professor Biondo, Paulo Miranda, Rafael Dias, pela participação nesse programa e esperamos que nos próximos programas sejam tão atrativos quanto esse que acabamos de apresentar. Muito obrigado.